Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Amém? Que palavra, né? Que o Senhor Jesus abra a sua mente nessa manhã, seu coração, e que você consiga pensar aí alguma coisa que traga um despertamento, uma transformação para a sua vida nessa manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Jesus está em Cafarnaum, uma das cidades sede do seu ministério aqui entre nós. É uma cidade localizada a poucos quilômetros de Nazaré, a sua cidade de criação, local onde ele havia sido rejeitado. Jesus não está no templo, Jesus não está na sinagoga, Jesus não está em nenhum dos lugares que os homens naturalmente constroem para propiciar um momento de comunhão, de encontro e de celebração com Deus. Ele está talvez no local mais estratégico para aqueles dias e para os nossos dias. Ele está em casa. Talvez na sua própria residência por ali, ou quem sabe na casa de Pedro. Não sei. Mas sua fama corria por toda parte. E dado a importância da hospitalidade, pessoas foram se achegando àquele local em grupos, fazendo com que muitos necessitados, debilitados, que gostariam de se achegar próximos de Jesus, não lograssem êxito. E esse texto então, além desse contexto geográfico, social, esse texto tem alguns personagens que eu gostaria de destacar. Primeira pessoa de Jesus, não precisa falar muito sobre ele. Depois nós temos os escribas e os fariseus. Preste atenção aí no verso 6. Esta é a casta religiosa da época. Estes eram pessoas que se consideravam santos, piedosos, impecáveis e, pasmem, eram os homens que mais conheciam as Escrituras. Eram estudiosos da Bíblia, teólogos, indivíduos que manejavam bem a palavra. Mas, segundo o texto, eles estavam ali perto de Jesus, e em vários outros textos nós temos esse testemunho, que eles não estavam próximos de Jesus para aprender dele ou com ele, mas eles estavam ali para debater com Jesus. Eles estavam ali talvez para pegá-lo em algum tropeço. Estes homens manipuladores da palavra, conhecedores do texto, teólogos por formação, eram indivíduos que gostavam acima de tudo do debate e do aplauso.
Eles estavam atrás da aprovação das pessoas que estavam ao seu redor. Mas o conhecimento que eles tinham das Escrituras não era capaz de gerar no coração deles misericórdia e amor pelas pessoas carentes e necessitadas. Esse grupo cerca Jesus. Mas esse grupo, acima de tudo, ele dificulta o acesso das pessoas e dos reais necessitados. Aliás, eu digo isso lá em Fortaleza, estes são os indivíduos que estão ainda nas nossas congregações. Eles gostam de teologia, eles se gabam de conhecer as Escrituras, eles são tradicionais frequentadores de classes, de aulas, de seminários. Eles manipulam a palavra como ninguém, mas estão longe de conhecerem o Deus da palavra. E invariavelmente, seus olhos já estão secos, não choram mais. E o seu coração empedernido, endurecido, a ponto de não perceber mais a misericórdia que se deve àquelas pessoas carentes que estão ao nosso redor. Eu sei que não é o caso aqui, mas em Fortaleza nós temos uma dúzia desses. E de vez em quando a gente tem que do púlpito bater bem forte e dizer, gente, o importante não é dissecar Deus através do conhecimento da Bíblia. É se derramar diante dele em adoração e devoção. Tudo o que você sabe, se não corresponde a um coração que tem misericórdia e amor pelo perdido, tem algo errado. E assim a gente precisa ter cuidado. Esses homens estavam aqui ao redor de Jesus, atrapalhando a aproximação dos carentes. Outro grupo que nós temos aqui é a multidão. A multidão estava à porta, dentro e fora da casa. Eles gostavam de ouvir Jesus. Curiosos, interessados no ensino. É aquele tipo de religioso que gosta do formato de culto, mas eles não percebem a presença do Senhor do culto. Outro problema com esse tipo de indivíduo é que eles acham que a presença de Deus está localizada num auditório, num local. E ao sair dali parece que Deus desaparece. Ou é no templo, ou na Shequina Glória sobre a arca, ou na sinagoga, ou naquilo que nós chamamos de átrio, santuário ou templo, mas parece que Jesus fica só ali e não o acompanha no dia a dia da vida. Essas pessoas impediam também a entrada e a aproximação daqueles que gostariam, mas acima de tudo, que precisariam estar mais próximos de Jesus. Outros nessa multidão, como acontece em quase toda comunidade, são aqueles que preferem a periferia mesmo. Eles estão lá no meio, fazendo volume. Mas eles de fato gostam da periferia. Nenhum envolvimento. Por favor, não mexam comigo. E não achem que eu vou ser instrumento de alguma coisa para mudar qualquer coisa, porque eu estou confortavelmente postado aqui nesse lugar onde Jesus está sendo proclamado, ou onde Ele mesmo está dando a palavra. Mas também nessa história tem os 4 amigos do paralítico. Diferentemente da multidão, eles querem mais do que informação bíblica. Eles querem envolvimento. E farão aquilo que for possível e impossível para conduzir aquele necessitado até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a impressão que esses indivíduos são os indivíduos que um dia foram objeto da graça de Jesus. Esses indivíduos são aqueles que entendem, ou por experiência imediata ou longínqua, que um dia estiveram na paralisia espiritual, emocional, e foram alcançados por uma graça de graça. Onde estavam? E essa gratidão e essa consciência os faziam diferentes da multidão e dos teólogos da época. Esses são os que recebem pleno perdão e graça. São aqueles que são restaurados continuamente
e eles não conseguem resistir ao privilégio de compartilhar graça, quando se entende que foi salvo, ou que foram salvos pela graça. Mas nós temos também aqui o paralítico. O paralítico é um indivíduo que traz no seu corpo as marcas do pecado. Paralisia não congênita, pois além do físico, nele havia algo que carecia de perdão, e Jesus estendeu a ele o perdão, diferente do cego de nascença. Interessante, esse indivíduo é rejeitado pela sociedade, discriminado e alvo de preconceito. Ele fica longe, ele fica do lado de fora. Ele não está na reunião, no encontro. Ele está perto, mas é um perto longe, porque ele não tem acesso. Ele está impossibilitado de agir como alguém da multidão e impossibilitado de chegar ao mestre da lei, muito menos a Jesus. O paralítico lembra aqueles que ficam distantes da fonte de água viva. Exemplo daqueles que em nossa sociedade ficam na periferia, impregnados pelo pecado e suas consequências somatizantes. E eles não estão só no presídio, eles não estão apenas nas favelas, eles não estão apenas nos bairros pobres, eles estão muito próximos de você, muito próximos de mim. Eles estão doentes, carentes, às vezes até ricos do ponto de vista financeiro, bem colocados socialmente, mas agora são prisioneiros, bem próximos de vocês, carentes e paralíticos, esperando talvez alguém capaz de lhes levar até o autor da vida e o salvador e restaurador de todas as coisas. Estão doentes, carentes. Nem sempre eles admitem a sua própria falência múltipla do corpo e da alma. Eles precisam, mas não querem, ou ainda não conseguem acesso ao poder de Jesus. Por isso, eles correm atrás de outras soluções. Aqui, vamos agora mergulhar um pouco no texto. É a ousadia dos amigos que estende graça e a graça de Jesus a estas pessoas necessitadas que são tocadas, carregadas e atraídas para o encontro pessoal e restaurador com o Senhor. Este é o nosso desafio. Esse tem sido o desafio da igreja em Fortaleza. 4 homens. Primeiro, eles venceram os preconceitos. Vamos ver o que nós podemos aprender desses 4 amigos. Primeiro, venceram os preconceitos. Verso 3, diz o texto: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. O paralítico era uma pessoa rejeitada por causa do seu estigma, ou o estigma da doença e do seu pecado. Mas ele encontrou pessoas que se preocuparam com ele. Preste atenção. Foi assim comigo, há mais de 40 anos atrás, na zona norte de São Paulo. Alguém se interessou por um jovem entregue à loucura, prestes a perder a sua própria vida. Alguém se interessou por mim. E foi fora do templo. Foi fora da igreja formal, auditório. Foi lá fora. Que tipo de pecado teria esse paralítico? Talvez ele tivesse roubado, ou sua doença era por uma amargura, uma decepção, um estresse, uma rejeição, um vício. O que eu sei, você sabe, nós sabemos, é que nenhum pecado que não pudesse ser perdoado era exatamente o que aquele paralítico tinha. O que quer que ele tenha cometido na sua vida, o que quer que ele tenha feito, não existe pecado que não possa ser perdoado. Está à disposição do mais vil pecador, do maior bandido, com os quais eu me encontro frequentemente nos presídios em Fortaleza e nos guetos que estão ao redor da nossa propriedade. E como eu gostaria, tendo passado ali pelo prédio da Justiça Federal e nos arredores, ter entrado lá dentro e pensado e dito àqueles homens que estão por trás das grades, seja onde for, bem pertinho de vocês, não há pecado que não possa ser perdoado pelo poder de Jesus. Precisamos acreditar nisso. Pois ele disse: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Está lá Isaías capítulo 5. Que tipo de receptividade esses 4 homens ofereceram a esse paralítico? Eles eram pessoas capazes de amar e de suprir as necessidades dos outros. Deram ao paralítico uma abertura para confiar neles e naquele que tinha poder para restaurá-lo. Eles não ofereceram nenhum tipo de rejeição, não rejeitou a priori aquele indivíduo, mas deu a ele uma oportunidade de se achegar ao milagre da restauração. E talvez cabe a pergunta para você individualmente: quantos paralíticos físicos, emocionais e espirituais Deus tem colocado bem ao seu redor, bem perto de você? Quantos? Você já percebeu? Talvez eles não estejam numa cadeira de roda, porque a paralisia é emocional, a paralisia é comportamental. São indivíduos que estão ao seu redor e você sabe que eles são carentes de uma graça que você conhece, que nós conhecemos e que um dia nos atingiu. Quantos? Talvez quantos paralíticos frequentam esse lugar aqui dominicalmente, entram aqui com a paralisia emocional, doentes e carentes do amor restaurador de Jesus. Quantos são os que têm preconceitos de pessoas paralisadas e deficientes em qualquer área da vida? O que Deus está fazendo hoje, como fez naqueles dias, é convidar cansados e sobrecarregados para que a sua igreja os carregue, para que você seja o condutor deles e receba a graça, ou receba uma graça que está em Cristo Jesus. Amados, tem um mistério quando a gente ouve falar de que nós somos corpo vivo de Cristo na terra. Nós temos um discurso que nos faz dizer às pessoas: você está com problema? Jesus disse: vinde a mim, cansados e sobrecarregados. Se eu sou descrente, eu perguntaria em seguida: cadê ele? E a resposta clássica teológica talvez seria: ele está no céu, ele está dentro de você, ele está por aqui. A resposta precisa, teológica, correta é: ele está à direita do Pai em majestade. Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3. Mas a resposta prática e concreta que Deus espera de você é que na medida que você diz: Jesus está dizendo, vinde a mim, você é o braço dele, você é a boca dele, você é o olho dele, você é o abraço de Jesus. Não diga nada a ninguém sobre Jesus que você mesmo não possa ser o porta-voz da mensagem. Por isso nós somos corpo vivo de Cristo na terra. E Deus usa braços frágeis, vasos frágeis. Mas esta fragilidade faz com que o poder de Deus se manifeste quando você se dispõe a ser um instrumento da graça e do poder de Deus. Amém, irmãos? O Espírito do Senhor é aquele que age sobre nós. Eu tenho dito lá na IBC, que loucura que nós fizemos quando separamos castas de indivíduos ungidos atrás de um púlpito, com um poder diferenciado daqueles que estão sentados nos bancos e nas cadeiras. O mesmo Espírito que está em mim é o mesmo que está em você. A mesma unção que eu tenho é a mesma que você tem. 1 João 2,20 diz que todos nós temos a unção. Está na hora de nós fazermos como líderes, primeiro arrancarmos os nossos títulos, segundo, nós fazemos o que João Batista disse: importa que a gente diminua para que ele, Jesus, cresça, e por inferência, que o corpo de Cristo cresça na consciência de que vocês, nós, todos somos instrumentos da cura, da pregação, da unção, da oração, da expulsão de demônios, e não meia dúzia de indivíduos com medalha no peito e nome na insígnia, sendo conduzidos numa espécie de manipulação, muito igual àquilo que a igreja romana fez durante muitos anos, levando pessoas para um santo específico, para um local específico, para uma basílica específica. Jesus veio inverter tudo isso.
Ele colocou nas mãos de pessoas simples, como aqueles carregadores que nem nome tem no texto, a unção e o poder de conduzir pessoas a Jesus. E isso é para você, irmão. Isso é para você, irmã. Isso é para nós. Isso nos libera e nos liberta para sermos os agentes do reino de Deus aqui na terra. Vamos acolher o bom e o ruim, o certo e o errado. Mas eles não apenas venceram os preconceitos, mas eles enfrentaram obstáculos. Porque precisa. Não é confortável. Olha o verso 2. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fizeram abertura e baixaram o leito onde jazia o doente. Pense no trabalho. Primeiro eles tiveram que vencer a barreira humana. Versículo 4, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Ei, irmãos, a multidão está atrapalhando. Tem alguma coisa errada com esse ajuntamento que dificulta que pessoas realmente carentes se acheguem. A multidão composta de interessados, não interessados, religiosos e demais, essa multidão não abria espaço para os discriminados, para eles entrarem naturalmente. Aliás, era uma forma de preconceito e exclusão. O espaço era pequeno, ninguém estava disposto a ceder o seu banco, o seu lugar, o seu conforto. Porque não é assim? Nós construímos tudo e fazemos tudo para o nosso conforto. Hospital não é assim. Hospital você faz para o conforto do paciente que está para chegar. Então, a abordagem é outra. A barreira humana só será removida quando pessoas de coração aberto e de mente não preconceituosa conceberem que Jesus tem uma palavra de restauração para o ladrão, o solitário, o viciado, o corrupto, o adicto em sexo, adicto em drogas, o jogo, o homossexual, o depressivo, o enuntado, seja quem for, quem tiver problema em qualquer uma dessas áreas, o hétero e o homo, o viciado em qualquer coisa, precisa e deve ter acesso. Os 4 amigos venceram o preconceito, eles enfrentaram obstáculos, e eles também exercitaram a fé. Olha que coisa linda. Ainda falando sobre enfrentar os obstáculos, percebe que nós estamos falando de Jesus numa casa, não no templo. Nós estamos falando da sua casa, da minha casa, da nossa casa, onde Jesus está. E talvez nós pudéssemos trazer a metáfora para o nosso próprio corpo, corpo de Cristo, corpo templo do Espírito, não um templo físico lindo como esse aqui. Mas templo do Espírito, templo ambulante, templo que vai, templo que não foi feito com o dinheiro humano, templo construído pelo Criador, templo que entra nas repartições, nas casas, nos lugares de lazer dessa cidade, templo ambulante que entra nas escolas, templo ambulante que anda nas ruas, templo ambulante que percebe, templo que tem que ter um espaço enorme para todos os carentes que estão ao redor. Templo que não pode se especializar na Escritura e não no Senhor da Escritura. Templo que conhece mais o dono do livro do que o livro, por assim dizer. Templo que é capaz de olhar na palavra de Deus e não estudar a Bíblia, mas contemplar a presença e a glória de Deus que vaza nesse livro todos os dias. Nós temos dito lá em Fortaleza que leitura da palavra de Deus não é estudo, não é obtenção de informação, não é memorização de versículos. Eu acharia ridículo, eu tenho 2 filhas e 4 netos, eu acharia ridículo se meu netinho de 4 anos, se minhas filhas na época que eram pequenas, viessem com um caderno para tentar dissecar o meu corpo e conhecer meu coração, meu pulmão, minhas vísceras. Porque ao fazerem isso, eles teriam que me matar primeiro. Mas nós fazemos isso com Deus. Nós transformamos ao longo da nossa herança
reformada, evangélica, tradicional, nós transformamos o evento, nós transformamos o encontro do crente com o Senhor, através da Bíblia, num estudo. E nós dissecamos, e nós nos gabamos porque sabemos mais do que o ignorante que não sabe nada. Nós damos títulos a quem conhece mais, a quem sabe mais. E o pobre ignorante que não sabe muita coisa, ele não tem o bisturi certo para dissecar Deus e poder falar de todas as suas entranhas e partes. Mas o intuito nunca foi esse. Em João no capítulo 5, Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que aqui tem a vida eterna. E é verdade, elas testificam de mim. No verso 40 ele diz o seguinte: mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Porque vida está na pessoa, não no livro. Vida está na pessoa, não no texto. O texto é um instrumento que nos leva a contemplar a presença de Deus. Nós temos mudado a leitura da Bíblia para um encontro pessoal com Deus, onde matinalmente, onde todos os dias, você pode abrir a palavra de Deus e ir para um encontro. É um WhatsApp divino. Já pensou o seu amado, a sua amada, mandando um WhatsApp para você? A minha está agora longe, quilômetros de distância. E eu fico esperando um WhatsApp. Mas imagine se ela mandar um WhatsApp, eu começar a fazer uma exegese do que ela está tentando dizer. Basta um símbolo de um beijinho e eu me emociono todo. Basta meu neto correr e me dar um abraço, muito mais do que querer as coisas que eu vou levar para ele, para eu me emocionar. Mas nós transformamos isso. E é por isso que nós temos muitos templos lotados e muitas pessoas seguindo esse Deus, essa caricatura de Deus que nós construímos. É porque as pessoas se acostumaram ao troca-troca com Deus. Eu vou até você se você tiver alguma coisa para me dar. Eu oro se você tiver uma bênção. Se tudo vai bem, Deus está comigo. Se tudo vai mal, não, Ele não está comigo. Nós não temos praticado a presença de Deus nas nossas vidas como ser, como pessoa. E é isso que nós observamos aqui nesse texto. Jesus está distante e sendo, num certo sentido, cercado e blindado por uma multidão que não quer nada com ele, além dos benefícios que ele tinha para dar. Mas aqueles 4 homens eram os instrumentos divinos para levar aquele paralítico à presença de Deus. Eles venceram os preconceitos, enfrentaram os obstáculos e exercitaram eles mesmos a fé. Eles estavam determinados, os obstáculos se tornaram desafios. Eles superaram os obstáculos, superaram a multidão, o eirado, exercitaram fé, amor e esperança. E pasmem, contra toda a lógica teológica ou doutrinária, não foi a fé do paralítico que o curou, foi a fé dos amigos. Dá para entender? Estranho, né? É assim mesmo, está escrito aqui. Foi a fé, o texto diz assim, ó, vendo-lhes a fé, ou seja, Jesus vendo a fé daqueles que se prontificaram a ajudar, curou o desgraçado paralítico. Que coisa! Jesus é demais, porque ele assim, ele vai na contramão de muitas coisas que nós acreditamos e sacramentamos por anos. E no verso 6 e 7, lá vem a oposição. Toda vez que você tenta fazer algo que desinstala a igreja, os opositores se levantam rapidinho. Alguns mestres sentados disseram, ei, esse homem está blasfemando. Ninguém pode perdoar. Ei, isso aqui não está escrito na lei, nem no estatuto. Isso não é parte da nossa tradição, nós nunca fizemos isso. O cara não está interessado no pobre coitado, doente e na cura dele. Ele quer saber se a regra vai ser burlada. Misericórdia, misericórdia, misericórdia.
Os catedráticos das leis, os julgadores de plantão, eles não se importam com a vida do paralítico, mas com a regra que o manteria doente por muito mais tempo. Ao meu ver, tem a ver com isso. Eles se especializam na regra sobre Deus, têm pouco contato com a pessoa de Deus, por isso eles se preocupam mais com a regra do que a criação de Deus que sofre por conta do pecado. Misericórdia, Senhor. Jesus responde com o argumento do maior para o menor. Acusado de blasfêmia por declarar o pecado perdoado, Jesus estaria se fazendo de Deus, mas a resposta dele é simples, e ele usa a lógica do maior para o menor. Ele diz o que é mais fácil: perdoar pecados ou fazer um paralítico andar? Óbvio, perdoar pecados é mais fácil do que fazer um paralítico andar. Então, se vocês me acusam de perdoar pecados, tudo bem, essa é a matéria de maior escândalo, então eu vou fazer a de menor. Toma teu leito aí, sai, anda, vai. A regra não pode conter a graça e o poder e a pessoalidade do Deus que nos ama. Ele é muito maior que tudo isso. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E talvez cabe aqui uma pergunta para nós. Nós temos aprendido lá na IBC, o nosso mapa, a nossa forma de ter um encontro com Deus. A gente tem duas perguntinhas bem simples. Primeiro, o que Deus está te dizendo? Segundo, o que você vai fazer a respeito? E aí cabe a indagação, né? Qual é o seu posicionamento nisso tudo? O exercício de fé, amor e esperança nos tira da multidão passiva e preconceituosa e nos leva para fora do grande ajuntamento para sermos, aí sim, instrumentos de Deus que amam, atraem, conduzem e superam obstáculos para levar pessoas ao restaurador e perdoador encontro com Jesus. E por fim, eles celebram a restauração, né? Que legal. Vai, pega teu leito aí, vai, anda, vai. Jesus simples, prático, sem sermão, sem biblada na cabeça, sem exortação, em amor, oferece libertação. Nós tivemos outro dia numa comunidade super carente, fizemos uma ação lá, levamos 600 rosas para as mães daquela comunidade. Poucos dias atrás tinham matado uns 3 traficantes lá. Mas ainda restaram alguns, e a gente estava andando lá. Aí os traficantes estavam lá no cantinho, com suas motos, né, todo tatuado, sem camisa. Aí eu saí dali, fui até o encontro deles, chegando lá, eu dei um abraço, não falei nada, não disse nada, eu dei um abraço. O bicho é tão duro. Eu estou acostumado com isso. Dei um abraço. Ele disse, ô macho velho. O cearense chama de macho velho. Ei, macho velho. Lembra de Jesus quando você estiver no sufoco, né? Ele olhou para mim e eu disse, eu sei que você está no sufoco. Lembra dele, cara. Ele ama você. Está pronto a te receber quando você quiser. Vai nessa. Dê abraço. Fui embora. Uma semana depois eu recebi um recado, alguém me disse assim, o traficante mandou um recado para o senhor. Eu disse, vai me matar na esquina. Eu disse, o que ele mandou dizer? Ele disse assim, pastor, diga para aquele pastor, não nos abandone. Não nos abandone. Talvez não haja esperança para nós, mas não abandone nossas crianças, nossas famílias, pastor. Volta de novo. Pastor, um abraço. Toma teu leito, anda. O traficante me chamando lá para pregar, para falar de Jesus, não. Para abraçar, para amar, para estar próximo, perto, disposto a levantar a maca e conduzir. Aí diz que o paralítico aqui se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos algo assim. Hein? Se você for um agente do reino de Deus, onde você estiver, esquece esse lugar. Isso aqui é lugar para você voltar e celebrar a cada domingo o que Deus fez, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Aqui não é o único lugar do encontro com o Senhor. O lugar do encontro com o Senhor começa na madrugada, na sua casa, na sua agenda, para você demonstrar que você ama ao Senhor de verdade e o prioriza como pessoa, não para estudá-lo, mas para conhecê-lo e amá-lo como pessoa. E Deus vai lhe usar não chamando o pecador para entrar aqui dentro, mas você tem que se encontrar com ele lá fora. O cara está atrás das grades, dá um jeito lá, vai falar com ele lá. É o Dirceu? Ou é o John Lennon? Eu conheci um traficante esses dias chamado John Lennon. E ele foi restaurado por Jesus, amado de Jesus, e a gente acolheu ele, está morando na casa de um dos nossos irmãos em Cristo. E nós temos um trabalho lá com crianças carentes, e um pai disse assim, eu queria tanto que meu filho frequentasse, mas ele está nas mãos dos traficantes aqui dessa região, e nós não temos como falar com ele, não tem a linguagem, ninguém pode se aproximar. Aí eu estava com esse John Lennon, que era um recém-convertido de um outro lugar distante, chefe de tráfico, eu disse, já sei quem pode ir lá, o John Lennon. Aí o John Lennon foi lá, falou com o rapaz, trouxe o menino e restaurou o menino. Nunca estudou teologia, mal sabe coisas da Bíblia, mas o pouco que ele sabe foi transformado em misericórdia, em instrumento, em canal de Deus. Irmãos, vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós sabemos demais. Não é não? Temos demais. Mas dá tempo. Dizer, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Então, para aqueles 4 homens, valeu todo o esforço, todo o risco, valeu ter perdido o lugar privilegiado para encontrar um lugar para alguém necessitado, valeu ter vencido o preconceito e ter dado um santo jeito da graça se manifestar, valeu ver um homem restaurado, carregando aquilo que lhe carregava, dominando aquilo que lhe dominava, e se livrando da paralisia que o mantinha distante de Deus e das pessoas. Por isso, amados, vai valer a pena você se adaptar por um tempo, servir por um tempo, insistir por um tempo, vencer o obstáculo do desconforto por um tempo, carregar alguém por um tempo, deixar de julgar por um tempo, parar de estudar por um tempo, para adorar por um tempo, amém? Para conduzir pessoas além dessa religiosidade estéril que nós estamos construindo ao redor do nosso Mestre Jesus. Nós, vocês são corpo de Cristo vivo aqui na terra, habitados e capacitados pelo Espírito Santo. Então, estão comigo? Vamos nessa? Vamos buscar os coxos, os aleijados, os paralíticos físicos e espirituais, amém? Vamos apontar-lhes o caminho da restauração, enquanto nós mesmos vamos sendo impactados e transformados pela graça maravilhosa de Jesus. Deixa eu contar um segredo para quem tem problema que nunca passa. No momento que você se coloca como instrumento de Deus, não existe antibiótico melhor para os seus problemas, não existe cura melhor do que você se colocar como instrumento de Deus para ajudar o carente e o perdido. De vez em quando eu vejo umas mulheres, uns homens, umas pessoas, adolescentes, chorando lá, eu digo, vamos comigo ali na cadeia, bora. Vamos comigo ali na comunidade, entra aqui comigo, entra aqui nessa casa, você vai ver o que é felicidade. Enquanto eu entro no shopping center e vejo depressão na cara das pessoas, porque é uma depressão, você quer comprar e não consegue, é uma frustração, o povo está doente, andando de um lado para o outro, ele quer comprar, mas não consegue, está ali atrás, ele não consegue. Eu entro na casa do pobre, casa limpa, bonitinha, o sorriso aqui, ó. Os dentes nem tem direito, mas o sorriso e a felicidade, e o que mais eles dizem é, Deus vai ajudar, Deus vai prover, Deus vai fazer. Eu digo, meu Deus, onde é que está a felicidade? Um minuto. Nós somos o corpo de Cristo, habitados e capacitados pelo poder do Espírito. Vamos buscar coxos, aleijados e paralíticos físicos e espirituais. Vamos apontar-lhes o caminho da restauração, enquanto nós mesmos vamos sendo impactados e transformados pela graça do maravilhoso Cristo, que ocupa o centro e o trono da história desta comunidade, desta igreja e desta cidade aqui. Eu acredito nisso. Com qual grupo você se identifica? Para a gente fechar. Os teólogos? Os estudiosos? A multidão? Passiva? Só ocupando um lugar? Ou você é um paralítico? Ai, ai, ai. Ou você é ou quer ser como os amigos, prontos e prestes,
Com qual grupo você gostaria de se identificar? Que tal deixar de ser só um na multidão para ser um dos amigos? Que tal sermos uma comunidade de amigos, postos avançados do reino, da igreja de Jesus, mãos e pés, ombros e braços do Senhor, dos paralíticos e para os paralíticos? Essa é a minha oração nessa manhã. Isso tem sido o nosso clamor lá em Fortaleza. Sermos instrumentos dessa graça maravilhosa de Jesus. Vamos orar? Deus, 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 Senhor da história, Senhor da glória, Deus pessoa, Deus Jesus, gente como a gente, Deus que se importa, Deus que ama, Deus que nos usa, nos capacita. Hoje nós queremos ser como uma ponte sobre águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Queremos ser usados, Senhor, só isso. Que essa comunidade, Senhor, além de tudo aquilo que já tem feito, além de tudo aquilo que já tem conquistado, que ela seja sacudida pelo Teu Espírito Santo, para ser uma comunidade relevante, viva, atuante, restauradora, resgatadora das vidas que estão aqui ao redor nesta cidade. Faz isso para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar em pé, querido. Como a gente sempre termina o nosso culto aqui, dá as mãos para quem está próximo de você, fecha os corredores aqui na frente, lá atrás. E juntos a gente adorar o Senhor, cantando essa canção que é uma verdadeira confissão, que se transforma em música, mas um desejo verdadeiro do coração, de falarmos: nós não queremos, Pai, continuar iguais, queremos fazer a diferença mais ainda. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti.
sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acende o amor. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Amém. Usa-me, Senhor. Queria orar junto com você, querido, antes de você sair daqui. Pai querido, a gente fica com o nosso coração aqui, não só quebrantado, mas chacoalhado por dentro. Nos valores, nos princípios, daquilo que cremos na Tua Palavra. Nós não queremos ser apenas pessoas que conhecem, mas que praticam. Então nos ajuda, Pai querido. E eu sei que a semente da Tua Palavra foi lançada de diferentes maneiras no coração de cada um aqui. O Senhor é quem dá o crescimento. E o que nós queremos nesse momento, nessa oração juntos, é permitirmos ao Senhor dar o crescimento. Não queremos que essa semente seja sufocada a hora que sairmos daqui. Que a sensibilidade de ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo fique aqui. Mas que todos os dias nessa caminhada contigo, essa semente que foi lançada em nosso coração, o Senhor tem a total liberdade de dar o crescimento. Se a gente não tiver a oportunidade de ver os frutos, porque muitas vezes nós não vemos tudo aquilo que o Senhor faz através da gente, mas o que nós não queremos, Pai, é ficar sem saber aquilo que o Senhor quer fazer através da gente. Então continua falando conosco, continua usando a nossa vida, de cada família, de cada pessoa que está aqui. Aqueles que estão com a gente pela TV, pela internet, que também sintam-se mobilizados pela Tua Palavra, como foi o que ouvimos aqui nesta manhã. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, que a graça e a misericórdia, a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Veja as marcas de um novo tempo nascendo em nossos corações, novos rumos, novos pensamentos, novas emoções. Somos todos